Bom dia, meus amores! Bom dia, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Então, gente, na nossa última aula, na sexta-feira, eu tive um pequeno problema em relação à postagem da nossa aula aqui na nossa plataforma do YouTube, né? Em relação a direitos autorais, porque eu iniciei a nossa aula aí com uma música, né? E acabou que o YouTube barrou e eu não consegui salvar a aula e eu tive que realmente regravar toda essa aula, mas não é problema, porque nós já estamos com os nossos conteúdos adiantados, né? O nosso conteúdo aí do segundo bimestre já está completamente encerrado, isso mesmo. E hoje nós iremos iniciar o nosso terceiro bimestre. Nós iremos trabalhar durante essa semana. Hoje, normalmente, nós teríamos aula de geografia, mas como geografia a gente já está lá no terceiro bimestre também, geografia, história, e aí eu resolvi fazer a nossa aula de ética mesmo hoje, até mesmo porque seria aula de sexta-feira, e na sexta-feira nós teremos novamente aula de ética, então teremos duas aulas de ética durante essa semana. E tem uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui com vocês, isso mesmo. Essa será a nossa última semana de videoaula das disciplinas de História, de Geografia e de Ética. Por quê? Nós já encerramos os nossos conteúdos, né? Já estamos trabalhando conteúdos aí do terceiro bimestre e para que as nossas revisões não fiquem tão longas, né, com muito conteúdo, porque agora no mês de junho nós já vamos iniciar aí o nosso período de avaliação do fechamento do segundo bimestre. Então, a partir da semana que vem, vocês irão ter aula presencial de segunda a sexta, não somente terças e quintas. Vocês irão ter a aula presencial lá na escola, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso mesmo. Vocês não vão ter mais videoaula porque nós vamos começar com a maratona de preparação para as avaliações aí do segundo bimestre. E essa maratona consiste bateria de exercício, plantão de dúvidas, né? Pra gente ficar bem esperto, pra gente conseguir um sucesso aí na nossa avaliação. E outra coisa importante que eu tenho para te dizer, as nossas avaliações agora, do segundo bimestre, de história, geografia, ética, português, matemática, todas elas irão acontecer somente na forma presencial. Então você vai fazer prova de todas elas. Isso mesmo, você vai ter que fazer prova lá na escola. Então é importante que você faça bem a sua revisão, né? Responda toda a sua revisão, acompanhe direitinho a correção dessa revisão para que você tenha aí sucesso na nossa prova que vai ser presencial. Ok? Certo? Então essa semana vai ser a nossa última semana antes das férias aí, né, juntinhos. E a partir da semana que vem vocês vão estar presencial lá com a professora Samara e vocês vão fazer a avaliação no presencial com a professora Samara. Mas em agosto nós estaremos aí juntinhos novamente, ou não, né? Ou em agosto a gente já vai estar junto aí lá no presencial, porque se agosto os professores já estiverem vacinados, eu já vou estar lá no presencial junto com vocês, ministrando aula de história, de geografia e de ética. Olha que bacana, vai ser legal, não vai? Aí a gente vai deixar de ter esse contato aqui virtual para a gente ter um contato presencial. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, né? Como é que as coisas vão rolar até agosto. A previsão é essa. Ótima, né? Ótima previsão. Vamos lá? Então eu acho que eu já falei tudo, né? Semana que vem, presencial 100%. Avaliação presencial. Retomamos juntinho em agosto, presencial ou virtual. Certo? Então tá. Agora vamos iniciar a nossa aula e vamos iniciar a unidade 3, isso mesmo. E hoje eu quero que você abra o seu livro aí na página 70 da unidade 3 para começarmos a falar de biodiversidade brasileira. Olha que assunto gostoso! A gente vai falar de um assunto maravilhoso aqui nas nossas aulas de ética. Vamos falar um pouquinho sobre a flora, sobre a
fauna. E é por isso que a nossa sala hoje tá maravilhosa, né? Olha aqui que, opa, de cá. Olha aqui que nós temos aqui, né? Esse abraço no planeta que nós vamos dar, né? Porque a gente tem que amar o nosso planeta, os nossos animais, né? A nossa fauna, a nossa flora. A gente tem que amar tudo isso, porque isso faz parte de nós também, né? Nós estamos integrados ao meio ambiente, então a gente tem que amar tudo isso. E cuidar também, né? Não só amar, mas cuidar também. Então bora lá, vamos começar? Pega o seu livro de ética, agora que a gente já bateu um papo bem legal, né? E aqui eu trouxe para vocês os temas que nós iremos trabalhar aqui na nossa unidade 3. E o primeiro dele é a biodiversidade brasileira. Biodiversidade brasileira. Nós iremos trabalhar também os amigos da fauna. E você sabe o que é fauna? Fauna são todos os animais aí que estão na natureza. Então, os amigos da fauna. A gente fala muito nesse livro, né, de ética sobre os amigos. Lembra? A gente fala muito no segundo bimestre, né? Os amigos da saúde. Lembra disso? Os amigos, é sempre esse termo que nós estamos utilizando, né? Sempre a relação de o melhor amigo, amigos da família, amigos da escola, o idoso amigo, os amigos da saúde, os doutores da alegria, os amigos que necessitam de cuidados especiais. Então, a gente está sempre trazendo, né, essa relação de amizade para as nossas aulas. E aqui na nossa terceira unidade não vai ser diferente. Nós vamos falar também sobre os amigos da fauna, os amigos da flora. E vamos ver se é isso? Amigos da flora. Então, os nossos assuntos agora serão biodiversidade brasileira, amigos da fauna, amigos da flora. Bora lá, então vamos começar. Então, o tema de hoje é biodiversidade brasileira e eu preciso que você abra o seu livro aí na página 70 para a gente começar aí o nosso conteúdo da unidade 3. Ok, dá para abrir um pouquinho mais, espera aí um pouquinho, deixa eu abrir mais, porque eu tenho a impressão que quando a minha câmera está mais aberta, eu estou mais pertinho de você. É verdade? Você tem essa sensação também? Eu acho que é assim. Vamos lá, então. A biodiversidade brasileira. Vamos falar sobre isso. Então, vamos escutar a leitura. Para começar, ouça a leitura. O Brasil é um país de proporções continentais. Seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados ocupa quase que a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido no norte, o semiárido no nordeste, as áreas temperadas no sul. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biográficas distintas ou biomas. Isso mesmo. A floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo. O Pantanal, maior planície inundável. O Cerrado, é onde que a gente está, né? O Cerrado de savanas e os bosques. A caatinga de floresta, que são semiáridas. Os campos dos pampas, a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas e, deixa eu ver aqui, eu não consigo ver ele, e estuários e pântanos. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Acredita nisso? Essa abundante variedade de vida que se traduz em mais de 20% do número total
de espécies da Terra. Isso. Eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos ou de maior biodiversidade. Olha só, gente, que bacana. Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e diversas espécies de plantas de importância econômica mundial, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil ou do Pará, a mandioca, o caju, a carnaúba são originais do Brasil. Mas não é só. O país abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades, como os quilombos, as caiçaras, os seringueiros, para citar alguns, que reúne um inestimável acervo de conhecimento, tradições sobre a conservação da biodiversidade. Olha, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente está falando aqui, essa leitura traz aqui pra gente sobre a biodiversidade brasileira, né? E a biodiversidade, ela trata de uma diversidade, né? Uma riqueza de fauna, de flora, de plantas, de animais, para você entender melhor. Por quê? Porque o Brasil é um país com uma extensão territorial imensa, né? Ele ocupa, como a gente viu aqui, quase que 50% da América do Sul, né? Então, o que que acontece? Pela sua extensão territorial, ele acaba dentro ali do nosso país, a gente tem uma diversidade de clima, né, muito grande. O norte é de um jeito, o nordeste é do outro, o centro do país é de outro, o sul é de outro, o sudeste é de outro jeito, né, com climas diferentes, e isso causa uma diferença de biodiversidade muito grande, né? Então o Brasil é um dos países que possui uma riqueza muito grande e uma diversidade muito grande, né, de plantas, de animais, de tudo isso. E é por isso que, além dessa biodiversidade de plantas e de animais, a gente tem também, né, uma diversidade muito grande de povos, né? São 200 povos indígenas, isso incluindo quilombos, né, que conhece bem, né, sobre as florestas, sobre os pantanais, sobre tudo isso que faz parte da nossa bio. Isso mesmo. Então, gente, vamos entender um pouquinho o que é biodiversidade? Então, é a nossa próxima página. Olha só. Mas o que é biodiversidade? A biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. A biodiversidade é você, sou eu. A biodiversidade é o mundo. Você é o mundo. O seu corpo contém mais de 100 trilhões de células que estão conectados ao planeta por um sistema complexo, infinito e quase insondável. Você compartilha átomos com tudo o que existe no mundo ao seu redor. Olha só. Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam esse mundo com que esse mundo que você está, né? Esse mundo com você. Ainda que menos de 2 milhões sejam conhecidas. Olha só. Então tem muita coisa para se conhecer, né? Muita coisa para as pessoas descobrirem, estudarem a respeito da flora, a respeito da fauna, a respeito de tudo que nos cerca. Por isso que a gente tem que proteger muito o meio ambiente, porque tem muita coisa ainda que a gente não conhece. Tem muita espécie de animais que a gente nunca nem viu, que não foi catalogado, que não foi estudado, que faz parte aí, né, da nossa bio. Então vamos lá. Ó, aqui está falando que somente 2 milhões, a gente tem 100 milhões,
né, de diferentes espécies, somente 2 milhões, né, foram estudadas, que são conhecidas, que são catalogadas. Isso quer dizer que 98 milhões de espécies são desconhecidas, né? E existe aí, né, no nosso meio ambiente, tanto na espécies de fauna como espécie de flora, como espécie de micro-organismo, né? As funções ecológicas que tudo isso desempenha, né, mantém o nosso ecossistema em harmonia. E se o nosso sistema estiver em harmonia, tudo acontece de forma integrada, né? E de forma com que nós possamos viver com mais qualidade de vida, entende? Por isso que os ecossistemas, né, esses habitats desses animais devem ser protegidos, devem ser resguardadas, todas essas espécies, porque todas elas fazem parte do nosso ecossistema que tem que estar em equilíbrio, né, para que a gente possa continuar aí vivos, né, e usufruindo de tudo que a Terra tem para nos dar. Entende? Então, é responsável pela estabilidade dos ecossistemas, pelos processos naturais e os produtos fornecidos por eles, né? E pelas espécies que modificam a biosfera, assim como as espécies, né? Os processos, os sistemas, os ecossistemas, eles criam coletividade, né? Nas bases da vida na Terra. Então, os alimentos, a água, o oxigênio, né, os remédios, o combustível, o clima estável, tudo isso está relacionado ao quê? Ao equilíbrio do ecossistema, do nosso ecossistema, da harmonia do nosso ecossistema. Por isso que é importante a gente cuidar, né, da parte de tudo, da natureza, de tudo que nos cerca, da água, do ar, né, poluir menos, consumir menos, né, para que a gente consiga manter tudo isso, né, harmônico. Então, mas essa exuberante diversidade biológica global, ela vem sendo dramaticamente afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo. E hoje, a perda de biodiversidade é um dos problemas mais contundentes que acontece na Terra. A crescente da taxa da extinção dessas espécies, que estima-se estar entre 10 mil vezes maior do que a natural, né, demonstra que o mundo natural não pode mais suportar tanta pressão. E diante desse quadro, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né, ela declarou aí em 2010, a gente está em 2021, então tem 11 anos, né, como o Ano Internacional da Biodiversidade, convidando o mundo a celebrar a vida na Terra, a refletir sobre o valor da biodiversidade e agir para protegê-la. É hora de agir. E a hora é agora, entendeu? Então, como que eu posso fazer isso na prática, né? Dentro da minha responsabilidade individual, que acaba afetando o coletivo de várias formas, de várias formas. E a principal delas, gente, é a preservação, né, do meio ambiente. E uma forma de preservar o meio ambiente é preservar os recursos naturais, né, que não são infinitos, que são finitos. E como que é que eu preservo esses recursos naturais que são finitos? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Primeiro, a gente pode pensar no consumismo, né? Quanto mais a gente consome, quanto mais a gente compra, mais as indústrias fabricam, né, esses instrumentos, esses produtos, essas coisas. Então, se a gente consome menos, as indústrias consomem menos. E vai acontecer o quê? Os recursos naturais, eles vão ser menos utilizados e também o lixo que é depositado aí no nosso planeta, ele vai ser diminuído também. Vocês entendem? A gente consome tanta coisa que a gente não precisa, né? A gente vive nesse consumismo exacerbado de querendo, de comprar, de comprar, de comprar e sem ter um consumismo consciente, né? Como que isso que eu estou comprando vai afetar no meio ambiente?
Como que isso vai gerar um problema para a humanidade? Porque tem muita gente que é tão egoísta, né? Que a gente vê aí, tem algumas embalagens que demoram até igual uma sacolinha plástica. Ela demora 100 anos, né, para se decompor aí na natureza. Aí uma pessoa pensa assim, eu vou jogar essa sacola plástica aqui, ela vai demorar 100 anos, né, para se decompor na natureza, mas eu vou viver aí nem 100 anos e isso é problema para as próximas gerações e não é um problema meu. E a gente não pode pensar isso, né? A gente não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque o que a gente vive hoje, o que nós temos hoje, é a responsabilidade de como os nossos antepassados agiram em relação ao meio ambiente. Então, se a gente está tendo a capacidade de usufruir, né, da natureza, dos recursos naturais, porque pessoas tiveram responsabilidades com isso no passado e nós devemos gratidão aos nossos antepassados por isso. Mas nós devemos ter responsabilidades com as próximas gerações que estão vindo aí, que vão precisar também dos recursos naturais. E se a gente destrói o nosso planeta, a gente está destruindo a nossa casa, porque a gente não consegue sobreviver sem alimento, sem água, né, sem o ar, a gente não consegue. Então, quando a gente vai comprar qualquer coisa, a gente tem que pensar, eu preciso realmente disso? Né? Isso realmente vai fazer diferença na minha vida? E também, qual que é outra responsabilidade que você pode ter em relação ao mundo, né? Ao meio ambiente, ao ecossistema? A gente está falando de lixo, né? Que polui os rios, os mares, né? Que causa, a gente está falando de poluição de ar, que causa aí, né, buracos na camada de ozônio, efeito estufa, que são várias coisas, né, que as poluições causam. Mas a gente fala também do lixo, né? O lixo descartado na natureza que causa problemas graves e você na sua prática e do dia a dia, você pode contribuir tanto, né? Você, a sua família, na separação do seu lixo, né? Porque através da separação há a possibilidade de uma reciclagem, né? E há uma possibilidade maior de um reaproveitamento desse lixo, né, de uma reciclagem, de separar o material orgânico para ele voltar para a natureza, de separar aquele material que pode ser reciclado, como metal, plástico, né, que pode virar outros produtos, e também no reaproveitamento, né, dessas embalagens do seu dia a dia. Igual, você compra um requeijão, vem num copo de vidro, você pode utilizar esse copo de vidro como o seu copo aí diário para tomar água no seu dia a dia, né? Você pode utilizar essas vasilhinhas de margarina que você tem aí na sua casa. Quando acaba a margarina, você não vai jogar isso no lixo. Você pega essa vasilhinha, utiliza para congelar algum alimento, congelar feijão. Na minha casa eu congelo o feijão nessas vasilhinhas, né? Então essas embalagens plásticas também, que demoram aí 100 anos para decompor no meio ambiente, elas podem ser reaproveitadas, porque a partir do momento que você está reaproveitando essas embalagens, você está deixando de comprar uma outra embalagem, né? Que aí também está deixando de descartar essa que vai lá, né, poluir o meio ambiente. Então, tudo isso, né, são essas atitudes diárias que você tem que ter, né, de contribuição para o meio ambiente, tá certo? Então, vamos pensar nisso, né? E isso faz parte da nossa ética também, né? De viver dessa forma, de forma consciente, consumir de forma consciente, de reciclar, né? De reaproveitar. É isso que a gente tem que fazer, né? Para que a gente contribua aí para as próximas gerações e até mesmo para a nossa vida, né? Para o nosso bem-estar. Então a gente tem que fazer isso. Então vamos lá? A gente vai responder essas questões aqui agora para fazer que estão relacionadas aí à biodiversidade, né? Que a biodiversidade, ela trata-se de uma diversidade de fauna, de flora, né? De micro-organismo, de tudo isso que a gente falou. Então vamos aí para o exercício número 1. O texto da página 70 sobre biodiversidade brasileira fala de zonas biogeográficas ou biomas, né? E quais são esses biomas presentes no Brasil? A gente tem alguns, né, que falou lá no texto. São o quê? São as florestas, né? Lembra que eu falei do cerrado, que aqui, então vamos lá? É a floresta,
né, amazônica, que ele traz lá, floresta amazônica, o Pantanal, no Mato Grossense, o Cerrado, que faz parte aqui, né, do Centro-Oeste, a Caatinga, os Pampas, que é na região sul do Brasil, e a Mata Atlântica, que faz parte ali do Sudeste, né? Então, esses são os biomas que o texto trouxe: floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampas e Mata Atlântica. São esses os biomas presentes aí no nosso Brasil, tá bom? E número 2, e quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 milhões de quilômetros da costa brasileira? Então, agora nós estamos falando dos ecossistemas da costa brasileira. Lembra disso lá no texto? Então, quais são os ecossistemas que existem ao longo de 3,5 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira? Nós temos os corais, as dunas, os manguezais, as lagoas, os estuários e os pântanos. São esses, né? Então, são esses aí que foi falado aí no texto, que são os ecossistemas, né, da costa brasileira. São da costa brasileira, tá? Vamos ver aí o número 3 agora? O texto também diz que muitas das espécies brasileiras são endêmicas. Pesquise o que isso significa. Eu quero que você pesquise o que são endêmicas, tá bom? Endêmicas. Eu não vou falar, eu quero que você pesquise, certo? Número 4. E o número 4, a questão 4, é uma resposta pessoal. Vamos ler? Na página 71, o texto diz que biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável da vida, morte e transformação. O que isso significa? O que você entende por isso? Quero que você escreva aí. É uma resposta pessoal. Por que você acha que a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra? Que é um ciclo interminável de vida, de morte, de transformação, né? O que quer dizer isso? Número 5. Essa resposta é pessoal também, tá? A biodiversidade é você. A biodiversidade é o mundo. Você é o mundo. Como você interpreta essa afirmação? Quero saber a sua opinião, tá bom? 6. A estabilidade dos ecossistemas cria as bases da vida na Terra. Quais são elas? Quais são elas, gente? As bases da vida na Terra. Tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Alimento, água, o que mais? Oxigênio, medicamentos, né? Combustível e o clima estável. Não é isso que fala lá no texto? Então, é isso que você vai colocar. Alimentos, água, oxigênio, medicamentos, combustíveis, clima estável, certo? Vamos aí para o número 7. O número 7 trata de uma pesquisa, isso mesmo. Você vai pesquisar em revistas, em jornais ou na internet, né, as figuras que ilustrem os biomas presentes no Brasil e exponha no mural para montarmos um painel sobre o assunto e perceber melhor as diferenças da biodiversidade. Então, eu quero que você ache figuras e você vai delimitar, tá? Sobre toda a biodiversidade brasileira. Então, eu quero que você coloque aí, ó, floresta amazônica. Você traga todas as imagens que tem da floresta amazônica, tá? Da flora e da fauna, tá certo? É isso que eu quero. E depois a gente tem o que? Pantanal. Então, você vai escrever Pantanal, aí você vai trazer figuras, imagens, né, da fauna e da flora do Pantanal. Depois você vai colocar Cerrado, e aí você vai trazer fauna e flora do Cerrado, certo? Depois Caatinga, da mesma forma, flora e fauna.
e Pampas, depois Mata Atlântica, tá bom? É o que a gente colocou como resposta aqui no número 1, só que agora você vai encontrar imagens, tá? Da fauna e da flora, que quer dizer a biodiversidade aí, né? Do Cerrado, da Floresta Amazônica, dos Pampas, né? Do Pantanal, da Caatinga, tudo isso aí, certo? Então, você vai pesquisar e vai colocar imagens sobre tudo isso para que a gente possa aí, né, trabalhar sobre essas questões aí da fauna e da flora. Agora nós vamos começar a falar sobre os amigos da fauna. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Ok, dá tempo. Amigos da fauna. E olha que lindo que tá a nossa sala virtual. Gostaram? É tão bom falar de biodiversidade, de fauna, de flora, porque a gente tem a oportunidade de estar mais pertinho da natureza, dos animais, né? E é tão bacana isso. E eu estou tão feliz em estar aqui, ó, nessa sala maravilhosa, cheia de animais, né? De plantas. Isso é muito bom. Mas agora nós vamos falar especificamente dos amigos, os amigos da fauna. Então vamos lá, vamos começar? Agora eu quero que você vá para a página 73 aí do seu livro, página 73, que nós vamos falar um pouquinho sobre os amigos da fauna. Para começar, então, você vai escutar aí, né, a leitura, acompanhar juntamente comigo, nada de passar para frente, tá? O ser humano e os outros animais. Quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies animais que existem no planeta. Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais, mas nós somos animais, tá? Essa é uma definição clássica, porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança. A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que maltratam e chegam até a ganhar dinheiro à custa do sofrimento deles. Ainda hoje, a caça a certas espécies de animais é considerada como esporte em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou hobby. Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas. Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne, para que se poupe a vida dos animais. Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasiona um desequilíbrio no ecossistema mundial e muitas espécies já foram extintas por causa disso. Aqui no Brasil, temos a regulação da criação de certos animais considerados silvestres, apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei, que comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar da nossa fauna, regular a fiscalização e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais para que haja equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmônica, moralmente correta em sociedade. E esse texto, gente, ele traz aqui pra gente, né, assuntos um pouco até polêmicos, né, em relação à questão da nossa relação com os animais, né, e sobre legislações, sobre órgãos fiscalizadores, né, dessas normas que devem ser cumpridas em relação ao cuidado que devemos ter, né, com os animais, porque os animais eles fazem parte também do ecossistema e se a gente tira algum animal ali do ecossistema, a gente causa uma desarmonia no ecossistema e acaba prejudicando toda a cadeia alimentar daquele animal, né, ou do que ele alimenta e do quem alimenta dele.
entende? Então tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma harmonia. Então todos os animais têm a sua razão de existir dentro de um ecossistema. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, essa preocupação e esses órgãos fiscalizadores e até mesmo nós mesmos, né, temos que estar atentos ao que nós estamos fazendo para causar também um desrespeito a essa fauna. A partir de uma atitude, né, a partir de um hábito, a partir de uma compra de algum animal, né, de alguma coisa que você vê que você não denuncia. Então, tudo isso contribui para que a nossa fauna seja extinta, né? Essa que seria a palavra, extinta. Então, vamos lá. Quais são as principais causas do desequilíbrio ecológico e da extinção de algumas espécies? A caça e a pesca feitas de forma indiscriminada e também o tráfico de animais. Então, a caça, a pesca e o tráfico de animais, tá? A caça e a pesca de forma indiscriminada e o tráfico de animais. 2. O que você pensa que pode ser feito para mudar essa situação? O que você acha? Uma resposta pessoal. Diante de tudo aquilo que nós lemos, né, que já falamos sobre isso, eu quero que você responda, né, na sua opinião, o que você acha que pode ser feito para mudar essa situação em relação a isso, tá bom? E vamos pesquisar. Com a ajuda da professora ou de outro adulto, vamos fazer uma pesquisa para as questões seguintes. Quais os órgãos governamentais que cuidam da regulação e da fiscalização relacionadas aos animais do Brasil? A gente tem o Ministério do Meio Ambiente e a gente tem o IBAMA, né? São esses dois órgãos aí, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, que cuidam, né, dessas questões de regulação e de fiscalização da fauna brasileira, tá bom? Então, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, tá bom? 4. Escreva o nome de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça ou da pesca predatória sem fiscalização. Então, você vai aí pesquisar e responder. É uma resposta pessoal. Número 5. Desenhe e pinte o animal que você achou mais interessante aí na sua pesquisa, tá? Dentre esses animais que você colocou aí, você vai desenhar o animal que você achou mais interessante, certo? Vamos aí agora para a página 75. Por que cuidar da fauna é um exercício de cidadania? Gente, por que você acha que cuidar da fauna é um exercício de cidadania? É uma resposta pessoal, eu quero saber a sua opinião, tá? Então vamos lá, aí a gente tem uma frase aí, vários projetos foram criados para a defesa de certas espécies animais no Brasil nas últimas décadas. Um deles é chamado Projeto Tamar. Eu quero que você faça uma pesquisa aí no seu caderno sobre o Projeto Tamar, tá bom? O que é o Projeto Tamar? Por quem que ele foi criado? Quando ele foi criado? Como ele funciona? Qual a sua finalidade? Então, tudo que você encontrar sobre o Projeto Tamar, você vai colocar aí na sua pesquisa. A pesquisa é para ser feita no seu caderno, tá? Então, fique atento. Pesquisa Projeto Tamar, ok? Número 7. Leia o texto. Hoje, existem várias organizações governamentais e não governamentais que têm como objetivo proteger espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Em 1980, foi criado o Projeto Tamar, que salva e protege as tartarugas marinhas no Brasil. O projeto identifica diferentes espécies de tartaruga marinha, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Agora responda as perguntas. Aí você vai responder as perguntas de acordo com a pesquisa que você já fez também sobre o Projeto Tamar. Aqui ele trouxe só um resumo, né, de que é, como ele foi criado, quando ele foi criado, quais são os objetivos. Mas eu quero ainda que você faça a pesquisa sobre o Projeto Tamar e cole imagens, tá? Figuras sobre o projeto. Aí agora você vai responder as perguntas.
Qual o nome do projeto criado em 1980 que salva e protege as tartarugas marinhas? Projeto Tamar, né? Além de salvar e proteger as tartarugas marinhas, que outros objetivos esse projeto tem? Então, você vai, através da sua pesquisa, responder aí, tá? Próximo, 8. Pesquise figuras e informações sobre o projeto Tamar e monte um painel explicativo. Essa pesquisa aqui é essa que eu já falei aqui anteriormente, tá? Que você vai fazer aí no seu caderno. Só que a gente não vai montar um painel. Você vai montar todas essas imagens aí e toda essa pesquisa no seu caderno, tá? E agora nós temos aqui uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, aqui na página 76 e na página 77, que trata sobre os direitos dos animais. Eu quero que você leia todos esses direitos aqui dos animais, né? Da página 76 e 77, peraí, aqui. Página 76 é essa daqui, Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e ele foi proclamado em Assembleia da Unesco, lá em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978. Então, foi há 43 anos atrás, né? 43 anos atrás. E aqui traz uma legislação, né, de uma declaração de todos os direitos que os animais têm. Olha que bacana. Então, nós temos aqui, são 14 artigos que eu quero que você leia com atenção e copie no seu caderno a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então, é para copiar no seu caderno todos esses artigos aí que trata sobre os animais, tá bom? Leia com calma, com tranquilidade e copie todos eles aí da página 76 e 77, tá? Aí no seu caderno. E nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Não esqueça da sua pesquisa do projeto Tamar, tá bom? E de me enviar todas as fotos aí, né, sobre a biodiversidade brasileira. Você também tem um trabalho, né, para você fazer no seu caderno, né, de cada aí, né, de todas as biodiversidades brasileiras aí, de cada zona, né, de cada bioma. Então, você vai falar aí, lembra? Floresta Amazônica, vai plantar Pantanal, Cerrado. Então, você vai ter esse tempo agora para fazer essas duas pesquisas, tá bom? Te encontro na sexta-feira novamente, na nossa próxima aula de ética. E na nossa próxima aula, iremos falar sobre a flora, amigos da flora, ok? Beijo grande, até sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Envia as fotos, hein? Não deixa nada acumular, não, tá? Tchau!